Oi, gente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as críticas construtivas que eu fiz a Tabata Amaral, crítica que eu vou fazer a Bernie Sanders e sobre a questão da crítica e a comunicação aqui no YouTube. Eu acho que vai ser um tema interessante para a gente conversar hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos, não é? Debate, já ia dizendo. Diálogos e uma sessão do Filosofia Popular, que essa semana eu ainda não fiz, mas amanhã eu devo fazer sobre Vingadores Ultimato, que eu assisti na sexta-feira, mas cheguei em casa tarde da noite, meio cansado e acabei não fazendo. Bem, primeiro eu vou falar para vocês sobre a crítica que eu fiz a Tabata Amaral. Eu achei que tinha ficado claro pelo vídeo que minha crítica era uma crítica absolutamente construtiva, torcendo para que a Tabata Amaral fosse um pouco mais astuta e esperta do ponto de vista político. E eu vou fazer uma crítica nesse vídeo a Bernie Sanders, que é uma das figuras que eu mais admiro na política no mundo hoje, para ver que eu não poupo nem uma figura como Bernie, que eu admiro, para mostrar para vocês que mesmo uma pessoa experiente como Bernie, com mais de 40 anos de vida pública, prefeito, senador, congressista, senador, e escorregou em uma questão. A questão da Tabata Amaral, fundamentalmente para mim, não era o conteúdo da conversa dela com Dória, mas sim o fato de que o Dória insinuou que ela tinha concordado com ele na questão da Previdência, do que o Dória chama de nova Previdência, que é o nome que o Bolsonaro está dando à proposta do Guedes, e ela não desautorizou o Dória. Ela não disse para a imprensa que não concordava com essa proposta. Aí tiveram pessoas aqui no meu canal que disseram: André, você não acompanha ela nas redes sociais, mas ela já deixou claro que concorda com a proposta defendida pelo Mauro Benevides Filho, que aliás teve um vídeo recente no My News falando sobre a proposta dele, que eu recomendo bastante. É um vídeo muito bom do Mauro Benevides Filho falando sobre o que ele defende em termos de reforma da Previdência. E eu diria que muitas das ideias que ele diz ali eu concordo, algumas eu talvez fosse um pouco mais generoso do que ele, mas enfim, eu acho que a proposta dele tem muitos pontos positivos e muitos pontos que se assemelham à minha forma de pensar, digamos assim. E o que é que acontece? As pessoas falaram que a Tabata Amaral concorda com a proposta do Mauro Benevides Filho. Era isso que ela deveria ter dito para a imprensa, não basta falar nas redes sociais. O cidadão comum não tem obrigação de acompanhar a Tabata Amaral nas redes sociais. Eu não acompanho a Tabata Amaral nas redes sociais e muita gente não acompanha. E a imagem dela foi arranhada porque ficou parecendo que ela concordava com Dória. E por que essa era uma grande oportunidade para ela, e por isso que eu digo que é uma crítica construtiva, para no futuro ela poder aproveitar essas oportunidades para ela se fortalecer. Imagine o seguinte cenário: ela vai conversar com o governador de São Paulo. O governador de São Paulo faz essa insinuação. Ela sai de lá, recebe as críticas e diz: não, eu não concordo com... O governador de São Paulo disse que conversamos sobre a nova Previdência, a gente pode ter conversado brevemente, ou até não ter conversado, a gente não sabe o que aconteceu dentro dessa reunião. Mas ela dizer: eu não concordo com a proposta defendida pelo Dória e pelo Guedes, não. Eu concordo com a proposta defendida pelo Mauro Benevides Filho, mas eu fiz a minha obrigação como representante de ir falar sobre a questão do Estado. Ela sairia profundamente fortalecida, porque ela iria rechaçar quem disse que ela não deve falar com Dória, mostrando que ela faz o trabalho dela de representante e conversa com aqueles com quem ela pensa de forma diferente dela, e sairia fortalecida do ponto de vista da esquerda, porque ela teria dito que ela não concordava com essa reforma da forma como ela está proposta. E concorda sim com a reforma proposta por uma outra linha, que é a linha do partido dela. Se ela faz isso, ela sai fortalecida, mas ela saiu enfraquecida. Essa foi a minha crítica a ela. Foi uma crítica de uma pessoa que está torcendo para que ela se torne um bom quadro. Mas tenho minhas reservas. A fala dela do pós-política, nem esquerda nem direita, é uma fala complicada. Eu já critiquei isso aqui no canal e não retiro as minhas críticas. O financiamento do Renova Brasil e as pessoas que estão envolvidas lá no Renova Brasil e a ideologia que é empurrada pelo Renova Brasil também é uma ideologia com a qual eu tenho muitas divergências. E ela foi uma candidata empurrada pelo Renova Brasil. Então,
Essas são questões relevantes que a gente não pode abandonar. Quando alguém faz uma crítica a um candidato ou a um político, não quer dizer que a pessoa necessariamente está querendo destruir essa pessoa. E aí eu vou pegar o exemplo de Bernie Sanders. Bernie Sanders hoje no mundo talvez seja o político que eu mais admiro. Difícil eu pensar hoje no planeta um político que eu admire mais do que Bernie Sanders. Talvez Mujica, não sei. Eu gosto muito do Jeremy Corbyn na Inglaterra, mas eu tenho também as minhas restrições com relação a ele. E mesmo Bernie Sanders, sendo esse político que eu admiro tanto pela trajetória dele, eu tenho críticas. Eu critiquei Bernie Sanders quando ele fez declarações sobre a Venezuela que eu achei inapropriadas. Depois ele contextualizou melhor e tal, mas eu critiquei ele nesse aspecto. E recentemente eu acho que ele deu uma vacilada. Ele participou de um town hall, que é um evento em que você conversa com a população, organizado por canais de televisão, primeiro pela Fox e depois pela CNN. Ou foi pela MSNBC, enfim. E uma pessoa perguntou para ele, uma moça, se ele queria restaurar os direitos de votar dos prisioneiros, pessoas que estão na cadeia, se ele gostaria que também o terrorista que realizou o ataque a Boston, o Boston Bomber, né, se esse cara poderia votar. E aí Bernie Sanders, por um lado, ele fez uma coisa que eu gosto nele, que ele foi absolutamente sincero. E eu acho que você sempre deve ser sincero. Mas faltou a ele o que eu chamaria de astúcia política. Porque você pode ser sincero sendo mais astuto. O que é que foi que ele fez? Ele falou que ele era sim favorável à restauração dos direitos dos presos, que o grande problema é que existe uma tentativa nos Estados Unidos de supressão do voto, não só de presos, mas tornar o voto mais difícil para todo mundo, que é verdade, e que sim, ele seria favorável à restauração do voto, mesmo daqueles que fizeram coisas terríveis. Por que isso foi um vacilo? Porque existem pesquisas mostrando que mais de 70% da população americana é contrária a que presos, estando ainda cumprindo a sua pena, possam votar. E essa é uma questão fundamentalmente que não é do presidente, que é uma questão dos estados. Porque os Estados Unidos é uma federação e existem leis diferentes de estado para estado. E no estado dele, por exemplo, em Vermont, os presos podem votar. Mas em outros estados isso não acontece. Então qual seria uma resposta mais adequada para essa pergunta que foi feita por essa moça? A resposta mais adequada seria dizer, olha, existe uma diferença entre política de Estado e o que eu penso do ponto de vista pessoal. Em termos de política de Estado, mesmo que eu me torne presidente, Bernie dizendo, né, eu não vou poder fazer muita coisa, porque essa é uma questão resolvida pelos estados. Por exemplo, no estado de Vermont, de onde eu venho, os presos podem votar. Em muitos estados isso não acontece. E não faz parte dos poderes do presidente modificar essa questão. Se você está perguntando pessoalmente o que eu acredito, eu concordo com a legislação vigente em Vermont, mas não vou tentar impor essa legislação para todo o país. Acredito que deve ser uma decisão democrática de cada população em cada estado. Essa seria uma resposta melhor, em que ele diz o que ele pensa, mas ele não fornece às pessoas a possibilidade de dizer que ele quer mudar para todos os Estados Unidos. E se acusassem ele disso, ele poderia dizer que essas pessoas estão mentindo. Por exemplo, se dissessem que ele está querendo fazer com que todos os estados permitam o voto das pessoas que estão presas, ele poderia acusar essas pessoas de mentir, porque ele poderia dizer, não, o que eu estou dizendo é o que eu pessoalmente penso, mas eu não vou tentar fazer isso. Enquanto presidente, acho que deve ser uma decisão de cada democrática, de cada povo em cada estado. A população de cada estado deve realizar essa decisão democraticamente. Essa seria uma resposta que você se protege mais da crítica. E no fundo o que eu critiquei a Tabata foi justamente o fato dela ela abrir o flanco a ser altamente criticada pela forma, digamos assim, uma foto alegre com a figura da direita brasileira, o Dória, visto por muitos inclusive como um fascista, um oportunista e um farsante, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma ele é. E ele ainda insinuou, que aí é o mais grave, que ela estava com ele na reforma da Previdência, que é uma coisa muito importante para ele. Inclusive, quando ele deu a entrevista dele no Roda Viva, ele quase não parou de falar
sobre a necessidade da aprovação de uma reforma da Previdência estilo a defendida pelo Guedes, e ela não desautorizou ele. E aí pegou mal para ela. Então, na política, e é isso, é o tema aqui do nosso vídeo, na política não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não basta ser correto, você tem que ter essa esperteza. Só que eu sou muito sincero com vocês, eu mesmo cometo esses erros e todos nós cometemos erros. Eu já perdi a quantidade de vezes que eu tive de me desculpar porque eu, enfim, cometo um pequeno erro ali, me atrapalho, no momento sou perguntado uma coisa e aí não digo ou não respondo da melhor forma. Isso é uma coisa que acontece na nossa vida continuamente. E aqueles que não se desculpam, que não reconhecem os próprios erros, esses é que você tem que ficar preocupado. As pessoas que reconhecem, que consertam depois, esses levam vantagem. Porque são pessoas que reconhecem as suas falhas, que reconhecem os seus limites e que aceitam a crítica. Várias vezes aqui no canal, recentemente numa live, eu posso até comentar isso brevemente, eu caracterizei de forma equivocada um posicionamento de um padre que eu divergia. Depois eu até tentei salvar e disse, não, eu estava falando de ignorância no sentido do desconhecimento e tal. Mas obviamente não era a melhor forma de falar do desconhecimento dele. Né? Quando eu usei a palavra da primeira vez, usando a palavra ignorância, parecia uma coisa ofensiva. E obviamente, de cabeça fria, analisando, eu digo, não foi a melhor forma de eu expressar aquilo dali. E eu poderia lembrar de vários outros episódios desse tipo, de quando você é surpreendido, tem que falar na hora e comete um deslize. O que eu estou querendo dizer com esse vídeo é que a Tabata e o Bernie devem estar continuamente, os políticos de forma geral, continuamente pensando também em como enquadrar as suas respostas, no enquadramento. A pergunta feita para o Bernie, por exemplo, era uma pergunta extremamente capciosa, porque se ele diz que ele é contra o voto dos presos, ele enfraqueceria a posição dele e toda a luta dele anterior para que mais pessoas pudessem votar, para extensão da cidadania. Vários países do mundo, inclusive, têm voto para os presos, para as pessoas que estão presas. Suécia, enfim, vocês podem buscar a lista de países que permitem que os presos votem. E não é uma lista pequena, e tem muitos países desenvolvidos nessa lista. Mas ele teria que ser mais inteligente, levando em conta a realidade em que ele vive. Às vezes as pessoas me criticam quando eu defendo a coisa dos referendos e da democracia mais direta, dizendo, vai se aprovar pena de morte e criacionismo nas escolas e tudo mais. Esses temas são temas que eu não defenderia que fossem os primeiros para plebiscito, porque eu não considero esses temas os temas mais importantes para a gente decidir. Eu defenderia que a gente colocasse a reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política. Esses temas, para serem os temas decididos pela população, os temas culturais e sociais, eles têm que ser, especialmente essas coisas de costumes, eles têm que ser discutidos gradualmente pela população. E pode-se até no futuro pensar em um plebiscito, mas nenhum plebiscito deve ser absoluto, não é? Eu fiquei pensando recentemente sobre o vídeo que eu fiz sobre o Paulo Henrique Amorim, pensando, será que eu tinha alguma coisa a mais que eu poderia fazer para mostrar que eu estava tratando de um rumor? Porque eu coloquei interrogação no título, eu coloquei na descrição links que falavam que ele tinha sido demitido, outros links que diziam que ele não tinha sido demitido. Durante o vídeo eu disse que era um rumor, e mesmo assim tiveram pessoas que disseram que eu estava afirmando que ele foi demitido, quando eu claramente e obviamente não afirmei. Eu estava tratando disso como uma especulação, um rumor que surgiu, e fui analisar o rumor. Em nenhum momento eu afirmei que isso era verdade. Eu disse que poderia ser, como poderia não ser. E até agora não é, mas ele ainda pode ser demitido no futuro. O que significa que a gente sempre tem que estar pensando em como se aprimorar. Naquele vídeo eu fiquei pensando o que é que eu poderia ter dito talvez mais cedo no vídeo para deixar mais claro que eu estava tratando de um rumor. Mas também a gente não controla o que as pessoas vão entender. Também tem esses limites. Porque eu fiz todo o esforço no vídeo da Tabata para fazer uma crítica construtiva,
para orientar, para, enfim. E mesmo assim tiveram pessoas que não entenderam que era uma crítica construtiva, acharam que eu estava querendo destruir, achavam que eu estava fazendo guerra híbrida. Enfim. Então, por mais que a gente se esforce, às vezes tem esses problemas. E é inevitável que você não controla o entendimento do outro daquilo que você quer passar. Mas a gente pode continuamente tentar se esforçar para se aprimorar. E para isso a gente precisa tanto da crítica quanto da autocrítica. E da crítica dos outros também. Então, enfim, talvez em alguns vídeos eu tenha que fazer esse esforço de pensar em como aquilo vai ser recebido, porque e eu faço esse esforço, mas eu percebo que muitas vezes eu sou mal compreendido. Em vários comentários eu tive que dizer, olha, eu acho que você não entendeu o meu ponto, porque o meu ponto não era o conteúdo da conversa com Dória, da Tabata Amaral com Dória. O meu ponto era que passou a imagem que ela concordava. E isso não é uma dúvida, o Dória fez essa insinuação. E cabia a ela desconstruir. E ela não fez, ainda. Mas ela pode fazer ainda, o Bernie Sanders ainda pode refinar o posicionamento dele e dar uma declaração. Eu pensei, refleti sobre a questão e acho que é uma questão mais para os estados. Então, e aí cabe às pessoas pesarem e refletirem sobre isso. Não é? Enfim, é isso aí, gente. Foi um vídeo mais para refletir sobre essas questões e a necessidade e a importância que a crítica tem. E aqui no Brasil a gente tem uma cultura, infelizmente, que acha que toda crítica que existe visa destruir. Não, eu sou crítico em relação a até mesmo as pessoas que eu mais admiro. Né? Eu tenho uma enorme admiração pelo George Orwell, mas acho que ele foi, por exemplo, imprudente quando ele fez umas piadinhas com um amigo dele, e essas piadinhas puderam ser interpretadas como ele está apontando que existia, que essas pessoas famosas eram comunistas. E teve gente depois até que acusou Orwell dele ter dedurado essas pessoas, quando na verdade ele não fez nada disso. Mas ele não dedurou, mas ele foi imprudente. E é algo que eu acho que o Orwell, se tivesse vivo, não tivesse morrido lá em 1950, já há bastante tempo atrás, talvez, ou provavelmente, se ele tivesse a oportunidade de analisar, iria reconhecer. Enfim, é isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, considere apoiar a gente. Tem links que vão estar no comentário destacado. E dá um like, compartilhar, divulgar esse vídeo, que é muito importante para o canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.